A nossa recusa em perdoar a nós mesmos por nossos erros tende a depender do conceito que nós temos com relação a nós mesmos. Nós ficamos pensando repetidamente nos nossos deslizes e erros e comparamos o que aconteceu com o que poderia ter sido tão facilmente contornado se não tivéssemos sido, talvez, tão idiotas e tão estúpidos. Que burro! Somos acusados pelo passado quando pensamos: eu nunca deveria ter enviado aquela mensagem para aquela pessoa. Eu nunca deveria ter me envolvido com aquela pessoa. Talvez eu deveria ter ouvido mais atentamente o conselho dos outros. Eu nunca deveria ter pedido dinheiro emprestado para aquela pessoa. E ao lado da dor, vem sempre aquelas perguntas: por que eu sou assim? Por que eu não consigo mudar? Por que eu não tive uma atitude diferente com relação àquela situação? E aí nós ficamos sempre em um autointerrogatório punitivo, sem uma resposta realista e muito menos gentil sobre nós mesmos. Provavelmente, nós respondemos os ataques interiores afirmando que erramos porque fomos gananciosos, porque fomos vaidosos, porque nós fomos superficiais, intemperantes, obstinados, que nós arruinamos nossas vidas porque nós somos pessoas lascivas, desmioladas, imaturas, egocêntricas. O nosso ódio por nós mesmos ficará cada vez mais intenso à medida que nós comparamos as nossas vidas, que nós julgamos sujas, com a vida das outras pessoas que nós julgamos ótimas. Para nós, as outras pessoas parecem sempre razoáveis, sempre boas, calmas, as outras pessoas parecem sempre tão felizes. Isso porque nós não conhecemos as pessoas de perto. Nós temos a impressão de que o outro está sempre acertando, de que o outro não vai cair nas mesmas tentações, de que o outro se manteve firme, obediente, que ele manteve as suas prioridades, que ele respeitou a opinião alheia. E a conclusão geral é que, em última análise, somos pessoas horríveis, que provavelmente deveria, até dependendo do problema, talvez tirar a própria vida. Mas, se nós quisermos evitar o autodesprezo eterno, nós temos que encontrar uma outra abordagem para lidar com os nossos erros. Nós não podemos explicar para sempre os nossos deslizes examinando esta ou aquela falha local e focando sempre nos erros passados. Nós precisamos de um olhar mais amplo sobre as nossas vidas. Na verdade, nós nos julgamos tanto porque nós temos um conceito alto com relação a nós mesmos. E observar os próprios erros é perceber que eu não sou tudo aquilo que eu imaginava ser. Olhar os próprios erros é perceber o próprio fracasso nas metas inatingíveis que você mesmo se impôs. É por isso que fica tão difícil se perdoar. É porque se perdoar é admitir uma ideia menos inflada de si mesmo. É se aceitar. Nós erramos porque nós somos humanos, o que nesse contexto significa que nós pertencemos a uma espécie que age sempre de acordo com uma natureza confusa. Nós podemos lamentar este ou aquele erro, mas olhando de longe, nós somos cegos com relação a nós mesmos. Nós não somos 100% conscientes o tempo todo. Portanto, somos condenados a escorregar com maior ou menor gravidade em algum ponto ou outro. Por exemplo, não conseguimos saber exatamente com quem nós devemos nos casar. Outro exemplo, não temos o conhecimento seguro de onde estão os nossos verdadeiros talentos, muito menos de como a economia vai funcionar daqui a uns anos e, portanto, nós não temos como determinar ou prever o tipo de carreira que deve ser ideal de se investir para nós mesmos. Nós podemos, por exemplo, fazer uma suposição razoável sobre quais atitudes e situações não devemos nos envolver. Mas nós não podemos saber com antecedência exatamente onde estão os verdadeiros riscos de todas as situações. Existem armadilhas por todos os lados da existência que podem nos levar a errar e fracassar. As suposições feitas em uma era, por exemplo, podem não ser as melhores suposições numa outra era. A melhor forma de agir agora pode não ser a melhor forma de agir como foi no passado.
tudo parece estar em constante mudança. Nós podemos ser surpreendidos por rápidas mudanças nos costumes. O que poderia ter sido aceitável em um ponto pode se tornar uma indecência daqui a alguns anos. E com isso, assim, provavelmente nós caímos em algumas dessas armadilhas da falta de sabedoria que nos levou a erros que para nós são inadmissíveis. Diante disso, o nosso autodesprezo, ele tende a aumentar porque nós nos recusamos a pensar em nós mesmos de uma forma diferente daquele autoconceito inflado que formamos de nós mesmos quando nós nos comparamos com a vida dos outros. Olhamos para a nossa situação e nos comparamos com os outros e chegamos a apenas um veredito. Eu só posso ter sido mais estúpido do que todo mundo. O meu caráter deve ser muito mais corrupto, tendente a se corromper do que todo mundo. Como se você fosse o centro do universo. Isso nos leva a esquecer que existem pessoas que erraram tanto quanto ou até mais que nós. Qualquer um que tivesse sido testado como nós poderia ter falhado de maneiras comparáveis na mesma situação. Ao avaliar o nosso destino, nós devemos entender que os nossos erros são consequências de decisões internas que são sim nossa responsabilidade. Só que também são consequências de fatores que nem sempre nós controlamos, como, por exemplo, a família que nós nascemos, como nós fomos educados, o contexto que estamos inseridos, as más referências que tivemos ao longo da nossa vida. Ao mesmo tempo, nós prejudicamos a nós mesmos ao nos compararmos apenas com aquelas pessoas que estão acima de nós, em vez de considerar uma visão mais ampla do que é o ser humano, um ser finito e limitado. No meio das nossas crises, olhamos com inveja para aquelas pessoas que estão alto, que estão bem, deixando de considerar as centenas, até milhões de pessoas que sofreram destinos tão cruéis quanto os nossos. A condição humana raramente foi sorridente com as pessoas. Nós não devemos aumentar a dificuldade de acertar sem olhar para aqueles que podem ser menos sortudos que nós. Tampouco nós devemos continuar nos igualando às pessoas que, embora possa ter algumas semelhanças superficiais conosco em termos de, por exemplo, idade ou formação educacional, só que no final foram pessoas que tiveram origens psicológicas incomparavelmente diferentes das nossas. Eles não tiveram o mesmo pai ou a mãe que nós tivemos, eles não passaram pelas mesmas experiências que nós passamos, eles não tiveram que dominar as mesmas imaturidades emocionais que nós. Por isso que arrependimento pelos nossos erros é muitíssimo importante, só que ele não deve ser confundido com odiar a si mesmo. Arrependimento é saber pedir ajuda, é fazer um balanço dos erros e evitar as piores armadilhas para o futuro. Só que o ódio descontrolado por si mesmo não serve para nada, não tem utilidade nenhuma, porque os nossos erros nos mostram a natureza humana, que é uma natureza difícil de ser compreendida, portanto não deve ser julgada levianamente, nem se você for o juiz. Não trate a si mesmo de uma forma que você não trata os outros, da mesma forma como você não deve tratar os outros como você não se trataria.